Bom dia a todos. Muito obrigado por ainda estarem aqui. Nós estamos um bocadinho atrasados, mas vamos tentar cumprir o horário. Neste painel, como ouviram agora, vamos falar de cultura. E vamos falar de cultura em duas perspectivas. Na perspectiva de como é que a inteligência artificial influencia a cultura das organizações, mas também na perspectiva ao contrário, que é como é que a cultura das próprias organizações influencia a inteligência artificial que as organizações empurram nas suas iniciativas. Adilson, começava por perguntar, obviamente a Fidelidade tem muitas iniciativas de inteligência artificial, provavelmente vai ter cada vez mais, porque a tendência é esta, ou não fosse esse o tema do Directions deste ano. A pergunta é: como é que estas iniciativas e como é que este caudal de iniciativas influencia a cultura da organização? Bom dia, boa tarde. Estamos aqui no meio do dia, então. Mas eu acho que é verdade. A Fidelidade tem uma gama enorme de iniciativas a decorrer, outras em exploração, então há muita coisa a acontecer. Eu acho que quando a gente junta esse assunto da cultura com a inteligência artificial, a primeira coisa que vem à cabeça é como é que as pessoas estão a lidar com isso dentro da organização. E tem uma infinidade de aspectos que a gente podia explorar, né? Eu vou pegar o ponto específico que é aquele uso das pessoas no dia a dia. Vamos a falar dos modelos generativos, das pessoas irem lá e fazerem consultas, explorarem, elaborarem mais informações e coisas assim. Eu acho que tem havido uma mudança clara nesse sentido. Eu posso dizer que há pouco tempo atrás seria bastante estranho numa reunião a gente ouvir alguém dizer assim: olha, eu usei aqui o ChatGPT para poder fazer essa consulta e tal. Não era uma coisa que era super bem vista. E eu tenho sentido uma clara mudança dentro da Fidelidade nesse sentido. Já não vou dizer que é completamente natural para todos, mas as pessoas já falam naturalmente que têm explorado, que têm melhorado uma informação, que têm feito uma análise com a ajuda de inteligência artificial, né? Então, esse tema tem deixado um bocadinho de ser tabu e as pessoas passaram a utilizar para melhorar os processos, para melhorar suas análises, para melhorar o material com que entram eventualmente numa reunião, ou seja, e eu sinto que é útil. Eu sinto que tem havido uma melhora substancial em alguns cenários. A gente percebe que as coisas chegam mais bem conseguidas, alguma coisa chega com mais ideias do que normalmente chegaria. Então, eu acho que o uso tem sido ainda... acho que é muito espaço para crescer, mas eu sinto que culturalmente as pessoas estão passando a aceitar melhor o uso dessas ferramentas para o dia a dia dos funcionários, dos colaboradores. Muito bem. Pedro, na vossa atividade de consultoria, é também isto que vocês observam? Ou há experiências diferentes em que, porventura, a inteligência artificial não é tão bem acolhida em termos culturais? Sim, antes de mais, bom dia a todos e obrigado pela presença e pelo convite, Bruno. Sem dúvida, nós verificamos isso quer internamente na DevOteam, quer com os clientes. Naturalmente, do nosso lado, como uma empresa tecnológica, temos que promover a utilização em tudo que são os nossos colaboradores, através da formação, da certificação, da utilização no dia-a-dia. Naturalmente, alguns clientes com que vamos trabalhando, e hoje em dia a inteligência artificial é um tópico que está em todo o lado. Acho que hoje em dia, até quando todos viemos para cá, já usamos um bocadinho de inteligência artificial, seja no Waze, para nos ajudar a fugir um bocadinho de como é que estava o trânsito, ou no Spotify, ouvir as nossas músicas. Acho que já está na nossa vida. Eu acho que todas as ferramentas que usamos estão a potenciar e ajudar um bocadinho até que na próprias empresas seja mais fácil esta adoção. Agora, do nosso lado é fundamental e esse push junto dos colaboradores. Acho que as empresas têm um papel-chave porque têm que adaptar um bocadinho a realidade que vivemos hoje em dia, porque já não é a mesma coisa de há 10 anos atrás, e se não trazemos essas ferramentas para cima da mesa, corremos um sério risco. No nosso caso, uma empresa prestadora de serviço perder colaboradores, e isso não é minimamente possível, e contamos com os nossos clientes, temos que ser os primeiros a promover, a trazer estas ferramentas para cima da mesa. Por isso, está em todo o lado, sem sombra de dúvida, nos dois espectros. Muito bem. Deixem-me fazer uma pergunta ligeiramente diferente. Nós estamos a falar daquele caso benigno da utilização da inteligência artificial, não é? Ou seja, do colaborador que utiliza a inteligência artificial para fazer melhor o seu trabalho, para ser mais eficiente, para ser mais eficaz. Mas e aqueles casos em que a inteligência artificial, de alguma forma, cria risco na posição do colaborador, tanto porque ele pode
ter receio de ser substituído, ou porque ele considera que não tem as aptidões ou as competências para conseguir acompanhar esta dinâmica de evolução tecnológica. Isso tem impacto também? Vocês observam isso na fidelidade? Certamente, certamente. Eu acho que, como eu disse, nós falamos desses casos de utilização mais colaborador a colaborador, mas existem iniciativas e projetos, e não é desde agora, ou seja, a Fidelidade já trabalha com inteligência artificial, ou pelo menos com analítica avançada, há 8 anos, com um centro específico para isso. Portanto, já temos explorado e, portanto, temos conseguido diversos avanços nesse sentido. E todas as iniciativas, claro, mais aceleradas nos últimos anos, têm certamente aberto espaço e tempo dos nossos colaboradores. Então, é claro que existe pessoas que passam a ter que exercer outras funções e que, até que isso aconteça de fato, gera uma certa insegurança, uma incerteza nas pessoas no geral. Eu acho que, seja, a Fidelidade tem pensado em formas bastante criativas de lidar com essa situação. Eu acho que tem ali um cenário muito interessante, que é o cenário dessas pessoas poderem ser muito úteis em outro espaço. A verdade é que nem todos os trabalhos que são feitos hoje não seriam nem interessantes em dizer que com a inteligência artificial, ou mesmo com a automação, que a gente já vem falando há muito tempo, de RPA e coisas assim, que essas pessoas continuassem a fazer as mesmas coisas. Mas a verdade é que existem muitos outros trabalhos, e existe um cenário agregado a tudo isso, que é envelhecimento da população, dificuldade da chegada de novas pessoas nos mercados, a população, eventualmente migrações e coisas assim, que faz com que as pessoas sejam mesmo necessárias daqui para frente. Há um cenário, pelo menos, onde vai faltar pessoas para as organizações. E nós estamos num mercado que não é propriamente um mercado muito simples de se entender o negócio. Eu mesmo estou na companhia há algum tempo e posso aqui confessar que nós estamos numa sala pequena, que é difícil perceber todas as ramificações do negócio segurador. E, portanto, eu acho que as pessoas que já têm todo esse skill, que têm essa bagagem, que estão há um tempo enorme na organização, têm um valor imponderável nesse sentido. Portanto, é preciso perceber que essas pessoas são úteis, que existe muito espaço dentro da organização, mas não só. É preciso colocá-las nessa outra posição, ou pelo menos dar um sinal muito claro de que ela tem uma continuidade a partir dali. Porque senão a própria pessoa cria uma resistência em automatizar o seu próprio trabalho. É impossível também fazer automação de um processo, mesmo com inteligência artificial, sem ter as pessoas que conhecem aquele trabalho dando as informações, os dados. E por isso eu acho que sim, acho que essas pessoas têm que ser acompanhadas, elas têm que perceber que, terminando esse trabalho aqui, tem uma coisa muito mais interessante, que, a propósito, você está sendo preparada formalmente para o fazer e está lá esperando você deixar esse trabalho mais chato, mais operacional, uma coisa muito mais interessante está te aguardar. Então, existe essa preocupação e isso eu acho que é o que consegue fazer ali a relação de ganha-ganha nesse cenário da utilização do IA menos benigno. É isso. Exato. Benigno na perspectiva individual, sim. Não é? Pedro, que tipo de experiências é que é possível? Ou seja, como é que é possível criar um conjunto de experiências com inteligência artificial que torne esta caminhada mais fácil de digerir para os colaboradores e que crie menos estes fantasmas do risco da inteligência artificial, mais uma vez, na perspectiva individual? Sim. Porque, já agora só para complementar, porque eu falo da perspectiva individual, mas depois isto obviamente contamina uma organização, não é? Porque as pessoas falam entre si, e então cria-se uma aversão generalizada e por isso é que rapidamente o individual passa para o geral. Claro, sim. Sem dúvida, só complementando também um bocadinho o que o Adilson disse, e é bom ouvir esta preocupação com as pessoas, porque uma das coisas que nós verificamos, neste momento há uma corrida, vou chamar desenfreada, à utilização de ferramentas de IA, e as pessoas querem a todo custo, e as organizações querem a todo custo fazer alguma coisa, mas isto tem que ser sempre acautelado com a preocupação do ser humano, do colaborador, envolvê-lo fundamental desde o momento 1, e também
desde o momento 1, pensar, ok, qual é a atividade, qual é o reskilling que é necessário para o que vem a seguir. Portanto, isto só para comentar também o que está a dizer e fico muito contente de ouvir isso. Sobre o que estava a dizer das experiências, há um sem número de coisas que hoje em dia podem ser feitas, inclusive um caso muito comum, e podemos começar quando um colaborador se junta a uma empresa. Podemos começar, por exemplo, no processo de onboarding, por exemplo, garantir que utilizamos inteligência artificial para dar um conjunto de experiências personalizadas. Essas experiências podem ser o quê? Pode ser a formação, pode ser o treino que estamos a dar à própria pessoa, pode ser a escolha. Hoje em dia, todas as grandes organizações têm o conceito de mentor. Pode ser na escolha do mentor que seja alguém até alinhado com os interesses da própria pessoa, e pode ser interesses pessoais. Não tem a ver só com o papel que a pessoa desempenha na empresa. E a inteligência artificial aí pode ter um fator fundamental, porque se o colaborador entra numa empresa, começa a ter uma experiência onde já tem um foco grande em que está a ser utilizada a inteligência artificial, eu vou ser o primeiro promotor da empresa. Em termos de retenção, a retenção vai efetivamente aumentar. E a seguir, além de ser promotor, vou dar feedback. Vou dar feedback sobre novas experiências e novas utilizações. Por isso, nós defendemos que isto deve começar no momento 0. Porque é naquele momento 0 que se começa a criar a cultura. E já não estou a falar do momento 0, ser no momento em que se começa a contactar a pessoa para a contratar. Okay? Vamos começar no momento em que ela se junta à empresa. Se começarmos a criar esta aderência, temos o primeiro promotor. E ele vai-nos ajudar em novas experiências, em novas utilizações dentro da própria empresa. Claro. Eu vi aqui nesta sala, numa das primeiras apresentações, um dos desafios da inteligência artificial que estava num slide era quais eram os casos, não era? Ou seja, quais eram os casos de inteligência artificial que se iam implementar em determinadas organizações. E a cultura certamente tem um impacto nisso também, ou seja, tem impacto na capacidade da organização ser criativa, abraçar a inteligência artificial e empurrar a inteligência artificial. Qual é que é o papel que a liderança e que a organização tem? E agora estamos a falar da perspectiva contrária, não é? Que é de influenciar a cultura para promover a inteligência artificial. Sim. Eu vejo vários pontos, várias perspectivas. Acho que a mais direta, a mais óbvia é oferecer informação através de diversas formas. Formar as pessoas e dizer, olha, isso na verdade não é só, ou não é propriamente uma ameaça, é sim um potenciador e, portanto, nós temos que saber trabalhar. Então, acho que sim, acho que a liderança tem um papel importante em trazer para a organização como um todo informação de qualidade, em todos os sentidos, sobre o que não fazer com a inteligência artificial e os potenciais riscos que existem em, eventualmente, exposição de informação, riscos como, por exemplo, utilização de informação que tem pouca fonte confiável, por exemplo. Isso tudo são riscos que a pessoa tem que saber avaliar e tem que ser treinada para isso. Mas tem um outro lado da moeda, que é o lado também de trazer a segurança. E a trazer a segurança através de dizer assim, não queremos minimamente bloquear o uso nem causar pânico nas pessoas. Portanto, formar no sentido de como as pessoas podem tirar proveito de verdade para o seu dia a dia. E aí é onde todos ganham, né? A empresa ganha e o colaborador também ganha. Agora, tem um aspecto que me é muito caro, que eu preciso tocar, que é o ponto da liderança como um meio para criar experiências. E digo isso porque é muito fácil, nesse meio de AI, que é uma coisa super nova para todos, se tem uma certeza é que nós vamos fazer asneiras. Nós vamos errar. É certeza, nós vamos usar mal, vai ter alguém na organização que vai usar mal, algum projeto não vai correr bem, então vão acontecer erros. E é muito importante que nós estejamos preparados, que toda a liderança esteja preparada para lidar com isso, porque eu acho que isso vai ser o divisor de águas quando isso acontecer, não é se, é quando acontecer, porque vai acontecer em todas as nossas organizações, como é que nós vamos lidar com isso? Nós vamos lidar com um pulso firme no sentido de punir o erro com a utilização dessas ferramentas, começar a criar bloqueios e começar a criar uma série de regras e impedir que tudo isso seja usado, ou vamos encarar como uma experiência, vamos encarar como uma aprendizagem que pode se tirar dali e dar próximos passos. Eu acho que é quase que esse papel talvez seja o papel mais importante que a liderança pode ter, que é acolher e de uma maneira que sintam que as pessoas estão seguras na utilização. Caso contrário, tudo isso vai ser muito suprimido e a decorrência a partir daí é a produtividade que a gente está
prometendo não chegar, inovações e uma série de problemas que vão decorrer daí do não uso correto dessas ferramentas. Eu diria que o tema da tolerância ao erro e ao risco é algo que é transversal a toda a inovação, não é? E a inteligência artificial não é diferente e, obviamente, é importante também haver essa relação cultural com o risco e com o erro. Pedro, em termos de outros setores, de outras experiências, qual é que é o papel da liderança que vocês têm observado e o que é que vocês fazem também na DevOteam? A liderança tem que ser o principal promotor. E isto que o Adilson estava a dizer, não pode haver o conceito de penalizar, porque se estamos a penalizar, estamos logo a inibir uma organização de crescer e até de cumprir o seu fundamento como organização. Temos que incentivar, temos que ter efetivamente uma tolerância ao erro, educar de uma forma efetiva as pessoas, ok, não está aqui um bicho-papão que vai andar efetivamente aqui a substituí-las, ok, está aqui efetivamente alguém que nos vai ajudar no nosso dia-a-dia. E, acima de tudo, também conviver. Acho que a liderança tem que ter um papel fundamental em garantir que existe esta convivência entre o que é a inteligência artificial e o que é os colaboradores. Eu, recentemente, estava a comentar com o Adilson um bocadinho lá fora, estava a falar com um cliente nos Estados Unidos, e uma das coisas que eles estavam a dizer era, estão a pensar já reescrever o descritivo de funções das pessoas, considerando a inteligência artificial como um participante ativo no que é a função da pessoa. Ora, isto para mim já é pensar claramente bastante à frente do que é muita realidade das empresas hoje. Porque as empresas hoje muitas das vezes até estão quase a penalizar, fizeste isto em 5 minutos, usaste o chat GPT. Não, cara, deviam incentivar, fizeste em 5 minutos, porreiro, ok, atuaste criticamente sobre isto, não atuaste. E acho que quando olhamos para a nossa função, para o que desempenhamos na empresa ou até com os próprios clientes e vemos estes ativos, que isto são ativos, efetivamente, porque na realidade isto, hoje em dia estas ferramentas custam muito dinheiro às empresas, né? Não são gratuitas, né? Contrariamente ao que algumas pessoas possam pensar, isto tem que ser quase a nossa muleta, o nosso assistente, e até fazer brainstorming. Eu sou um utilizador ativo, seja ChatGPT, seja Gemini, em brainstorming, às vezes para pensar um bocadinho, estou a pensar num tópico, faço um prompt para discutir comigo, lança-me 3 ou 4 opções, eu digo, não, esta é completamente ao lado, na minha forma de pensar, e acho que a liderança tem que incentivar isto. E não pode punir, de maneira nenhuma. É incentivar cada vez mais e educar. É crítico. Uhum. Eu não vou fazer a pergunta porque até nem sequer estava no nosso script, mas é interessante pensar, e se quiserem comentar, por favor, comentem, mas é interessante pensar esta vossa abertura em relação à experiência e aos colaboradores utilizarem a inteligência artificial e a tolerância ao erro e contrastar com aquelas notícias que nós vamos vendo de vez em quando sobre a utilização das mesmas ferramentas em meio académico, não é? Ou seja, quando os nossos jovens estão na escola e estão a estudar e porventura também utilizam essas ferramentas, não necessariamente para os melhores fins, mas e será que nós estamos nessa fase a impedir ou bloquear uma aprendizagem que é importante depois para internalizar nas organizações? O Pedro até tem uma história para contar sobre isso. Não, porque ele já me contou um bocadinho essa história da utilização dos professores. Então, tem casos contrários, não é isso? É verdade, ao contrário. Eu estava a comentar com o Adilson, eu tive recentemente uma consulta médica e o médico era um médico cirurgião da parte maxilar e ele também dava aulas na universidade. E ele estava-me a dizer que ele incentivava muito a utilização das ferramentas do ChatGPT pelos alunos, até para carregarem livros, carregarem informação para lá e fazer o resumo. É que ele dizia, ok, se calhar em vez de perderem horas a fio a ler um livro, carreguem o resumo, vejam o quanto ele efetivamente é ou não útil, extraiam o sumo disso, e comecem a criar as vossas dissertações, os vossos documentos, o que tem que ser. Eu incentivava isto massivamente. Agora, como tu dizes, Bruno, e bem, sabemos que existe uma utilização indevida, especialmente nos meios académicos. Se calhar uma boa parte dos alunos é copy-paste e vai. É crítico, não é? É crítico e acho que vai-nos às vezes a pensar um bocadinho a utilização destas ferramentas, naturalmente, para elementos mais jovens, que um dia vão estar no mercado de trabalho e um bocadinho o que é que efetivamente vão fazer delas. Mas acho que parte muito também do papel, neste caso, no meio académico, de um professor, incentivar uma boa utilização, ou seja, não deixa de ser a liderança. É uma liderança numa organização diferente, né? Estamos aqui a falar de um meio corporativo, mas se pensarmos no meio académico, os alunos, aquilo, a faculdade ou a universidade, é quase a corporação para eles. Né? E eles são os colaboradores. E o professor tem que também ter esse papel, acho que isso é crítico. Mas acho que se as pessoas forem educadas, somos seres humanos, pensantes, racionais, as pessoas percebem os benefícios, façam os malefícios. Agora, eu acho que muitas das vezes não existe este educar. Acho que falta este educar. Não explicam às pessoas,
Às vezes até há uma atitude crítica, às vezes vemos isto nas empresas, o exemplo que eu estava a dar, as pessoas criticam porque fez aquilo muito rápido, é porque a pessoa não pensou. Não, a pessoa pode ter pensado, foi um assessorador para fazer esse trabalho. E educar é fundamental, é crítico. Não vemos sempre, em todo o lado, acho que é um desafio para as organizações, é um desafio para as lideranças, é um desafio para as áreas de recursos humanos também, efetivamente, começar logo no momento zero a garantir a disponibilidade destas ferramentas e também educarem na sua efetiva utilização. Mas o mundo também é feito de desafios e estamos numa era muito desafiante e interessante, efetivamente. Muito bem. Ainda sobre o tema do risco e da tolerância ao erro, como é que vocês veem o equilíbrio entre aquilo que é a inteligência artificial e a componente humana das organizações? Porque, obviamente, se enviesarmos demasiado para o lado artificial e menos para o lado natural, certamente a organização também vai mudar. Como é que esse equilíbrio é conseguido no dia-a-dia e até em termos da visão do futuro? Pois, eu acho que é um equilíbrio difícil de conseguir, porque eu acho que com o encontrar de espaço dessas ferramentas, vai se tentar automatizar muitos processos. E, muitas vezes, tirar a figura humana desses processos. Eu acho que até falamos um bocadinho desse assunto também agora há pouco, e eu acho que tem ali uma componente importante em vários cenários. Nós temos aqui diversas empresas sendo representadas hoje aqui no IDC e várias soluções que colocam o IA no centro, tirando ali processamentos humanos, validações e checagens. Mas ainda existe, pelo menos no mercado segurador, uma necessidade muito grande de pessoas que conheçam e que entendam. Porque estamos a falar de pessoas. A Fidelidade lida com... tem um propósito muito forte, que é de estar perto das pessoas em momentos mais delicados, muitas vezes, das vidas das pessoas. E nós temos feito isso com a utilização de inteligência artificial, inclusive. Infelizmente, tem havido incêndios aqui em Portugal e a Fidelidade consegue se antecipar muitas vezes e estar lá próximo para ajudar as pessoas a fazerem coisas que seriam burocráticas e que tardariam a restabelecer sua casa, alguma coisa assim. E a Fidelidade, com essas ferramentas, também consegue trazer para essas pessoas alguma espécie de conforto num momento tão difícil. E não é só a ferramenta de inteligência artificial, é as pessoas mesmo entrarem no carro e estarem do lado delas. Então, ou seja, tem a ver com detectar que isso vai acontecer, utilizar ferramentas, perceber tudo isso por sistemas de inteligência, mas, ao mesmo tempo, entrar num carro e parar do lado lá e perceber como é que a pessoa pode ser ajudada e auxiliada. Então, é mesmo uma combinação. Nós temos que nos tornar uma espécie de ciborgues mesmo aqui, meio máquina, meio humano, para a gente poder fazer o melhor uso de tudo isso. Eu não vejo um cenário de tudo isso muito separado, não. Bem. Pedro? E até só para complementar um bocadinho também o que o Adilson estava a dizer, passar um bocadinho o humano para um papel quase supervisão, porque se pegarmos um bocadinho o que são as tarefas repetitivas que nós queremos tirar o ser humano delas, vamos pegar no setor segurador, por exemplo, a análise de fraude, a análise de risco. Se eu automatizar tudo isso através de inteligência artificial e outras tecnologias à volta da inteligência artificial, que sinalizam um conjunto, red flags, do que é que são os riscos mais elevados. Tenha um ser humano a interagir, de facto, a fazer uma análise crítica, a perceber se não há bias dos modelos de inteligência artificial, se há justiça na forma como está a ser tratada, se aquilo, de facto, está a trabalhar de uma forma eficiente. Estamos a dar um papel diferente ao ser humano. Estamos a dar um papel de supervisor. Eu acho que é isto que é muito importante. Hoje em dia, nas organizações, quando olham para os processos de trabalho, quando olham para as coisas que são efetivamente feitas, se calhar eu quero ter aqui o meu ser humano não como um papel secundário, mas um papel acima do primário ainda. Que funciona um bocadinho como um ator principal no que é a inteligência artificial. E acho que são bons exemplos que temos e há muitos outros que podíamos explorar. Agora, temos é que, de facto, voltando logo ao início da nossa conversa, o papel da educação, o papel do sponsorship da liderança, isso tem tudo que existir. Toda esta mudança, esta gestão da mudança tem que ser efetivamente acautelada e feita. Se as organizações fizerem este caminho, se não estiverem unicamente à espera de benefícios imediatos e retornos na hora, o retorno está lá e ele vai efetivamente acontecer. Agora, é um caminho, é uma jornada. Não é sair da porta e está ali rapidamente, tenho ali já as notas a abanar. Não vai acontecer. Tem-se que percorrer um caminho e garantir que não se descura nenhuma destas dimensões nessa jornada.
Sim. Okay? Certamente a cultura é super importante, até porque senão esse supervisor, no caso que tu descrevias, se tiver uma contra-atitude grande em relação à inteligência artificial, o que vai estar a dizer é que a máquina faz isto tudo mal e eu fazia isto muito melhor quando fazia eu à mão, apesar de demorar 10 vezes mais tempo ou o que seja. Mas ainda sobre o tema do equilíbrio entre a máquina e o humano, ou o colaborador, este equilíbrio também é verdade da perspectiva externa, como o Adilson descrevia, no sentido da interação que vocês têm com os vossos clientes. Esse equilíbrio também é importante, ou aí há mais prudência, no sentido de não dar passos demasiado largos para evitar impactos de falta de capacidade dos clientes adotarem essa tecnologia. Sem dúvida. Acho que não é à toa que chama seguro, né? Ou seja, né? Nós queremos que essa adoção seja sempre benéfica. E pronto, já existem vários modelos, não estamos a falar aqui de reconhecimento de voz, tudo isso que há muito potencial em termos financeiros para as empresas, ao mesmo tempo todos nós aqui sabemos o quanto é divertido conversar com uma máquina ao telefone, por exemplo, né? Pelo menos como tem sido hoje. Talvez o futuro nos reserve algo melhor, eu espero que sim, mas até hoje é ainda uma experiência penosa. E temos que lembrar também que, pelo menos no nosso mercado, é importante que a gente lide com todos os públicos. Estamos a falar de uma população, majoritariamente, estamos a falar de muitos idosos também, que não tem essa desenvoltura toda com todo tipo de tecnologia. Portanto, há uma necessidade muito grande de se manter um modelo que seja bom para as pessoas. A gente não pode simplesmente automatizar tudo, ou menos colocar todo mundo na frente de uma máquina, porque os clientes vão sentir. E o atendimento é muito importante nessa hora. Portanto, há uma prudência, sim, muito grande em oferecer serviços, pelo menos o que a gente diz que é o front com o cliente. Porque dali para frente, tudo aquilo que puder acelerar o processo, tudo aquilo que puder trazer o resultado e o serviço ser oferecido com mais qualidade, menos demora, num pagamento de um reembolso, alguma coisa assim, deve ser usado com muito mais, vamos dizer assim, apetite do que ali aquela parte do atendimento ao cliente, que é onde a gente espera, às vezes, aqueles benefícios rápidos, aquele benefício que vem porque eu tiro ali 500 pessoas do call center e pronto, e aquilo vai. Na verdade, tudo isso tem um risco muito grande, primeiro, para os clientes e, no momento 2, para a organização. Pedro, tu também vias a inteligência artificial a acelerar mais dentro das empresas do que para fora? Nos dois lados, claramente. E um bocadinho estávamos também a falar sobre um produto que não existe ainda em Portugal, por exemplo, no setor automóvel. Hoje em dia, se nós os dois tivermos o mesmo carro e tu fazes 100 mil km por ano, eu faço 10, pagamos exatamente o mesmo de seguro. Se calhar já existem dados, hoje em dia os automóveis avisam quando tem que ir à revisão, quando é que não tem que ir. Se calhar se eu tivesse um seguro personalizado e que eu pagasse de acordo com a minha utilização, eu estava a dar um produto personalizado àquela pessoa. Eu acho que o caminho cada vez mais das empresas, se vai numa lógica de business to consumer, onde existem dados, tem que ser nessa lógica. Eu não posso ter 2 utilizadores que têm comportamentos diferentes e que pagam efetivamente no final do dia o mesmo. Um bocado estávamos a falar, por exemplo, quando foi a história do Covid, portanto, que as pessoas circulavam menos de automóvel e que a Fidelidade até fez algum reembolso às pessoas dos seguros porque não houve utilização. Okay? Porque, de facto, as pessoas estavam bloqueadas em casa. Era algo normal na sociedade. Mas, sempre com os dados que hoje existem, por exemplo, é muito fácil tu dares uma experiência personalizada. Claro. Porque se não estás a utilizar a viatura, o teu fator de risco baixa. Tu consegues ter essa informação. Depois podemos discutir aqui a boa ou má utilização desses dados. Okay? Vamos entrar aqui nas vertentes mais de ética e de utilização desses mesmos. Mas cada vez mais acho que o caminho tem que ser nesse sentido. As empresas darem, como foi o tema do onboarding, experiência personalizada, nos casos dos produtos e serviços que estamos entre aspas, a oferecer, também ser personalizados. Aquela lógica de eu tenho aqui o meu catálogo de produtos e são estes 10 produtos, é este que eu vou levar ao mercado, cada vez menos vai ser assim. Cada vez mais tem que ser adaptado à realidade de quem está do outro lado e à utilização que faz ou não faz. No setor segurador, mais risco, menos risco. Se é um praticante de skydiving, se calhar tem um risco mais complicado para um seguro de vida, garantidamente, do que se calhar uma pessoa que tem uma vida mais pacata. Acho que é muito importante isso. E há empresas cada vez mais a preocuparem-se com isso. Porque o mercado é mega competitivo, sem sombra de dúvida. Estamos todos a lutar pelo mesmo número de clientes, não é? Ou seja, isto não está a aumentar de maneira nenhuma. Eu tenho que ter algo diferenciador.
E às vezes esse diferenciador pode ser algo no que eu estou a oferecer, que tem um preço mais interessante, só que se eu multiplicar aquilo por 100, 200, 300, 500 pessoas, em termos de revenue, eu tenho um benefício muito superior. Claro. Muito bem. Adilson, Pedro, muito obrigado por partilharem connosco aqui as vossas experiências sobre o impacto da cultura na inteligência artificial e o impacto da inteligência artificial na cultura das organizações. Obrigado. Obrigado.